versículo 16, 15 e 16. Está escrito: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Amém. Pode sentar. Todos nós conhecemos bem esse mandato do Senhor Jesus para os seus discípulos, que também passou para aqueles que se tornaram pregadores do Evangelho. E por todo o mundo pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. Duas coisas, né? Bom, o batismo, na verdade, é um ato que nós praticamos, que ele mesmo em si, o batismo das águas, não salva ninguém. Mas Jesus não disse: quem crê e for batizado será salvo? Se for batizado e não crê, e se crê e não for batizado, será que tem diferença? Nós temos, irmãos, muitos casos em nossos dias em que pessoas não conseguem ser batizadas, mas creem e recebem a palavra, como as pessoas no leito, como no asilo, por exemplo. Alguns velhinhos ali creram, partiram na presença do Senhor, mas eles não foram batizados nas águas correntes. Também teve um homem no tempo de Jesus que creu, e Jesus afirmou que naquele dia ele estaria salvo. O malfeitor. Um deles repreendeu o outro que, na verdade, escarnecia, dizendo: se tu és o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. Mas ele dizendo, o outro disse: tu, estando na mesma condenação de morte, não tens, mas este que mal fez, nós estamos aqui por causa dos nossos méritos. E voltando para o Senhor, disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele não sabia para onde iria, mas pediu que o Senhor lembrasse dele. Mas a surpresa foi muito grande. O homem estava morrendo, cheio de dores nas mãos, nos pés, com cada cravos enorme nos ossos. Aquilo ali não procurava um lugar macio, não. Metia nos ossos, aonde pegasse, cravava. E qualquer mexidinha que dava era uma dor horrível. O vento ficava caído porque a pessoa não conseguia levantar mais isso aqui. É horrível, uma morte horrível. Jesus, voltando para ele, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas e o batismo nas águas? Quer saber uma coisa, irmãos? Aquele homem foi batizado. Foi batizado porque o batismo na água nós temos acesso a fazer, temos que cumprir a obediência. Mas se uma pessoa é batizada na água, ele continua na incredulidade, com o coração no futebol, coração no videogame, coração na vaidade, ele não é batizado. Ele foi batizado só simbolicamente. É o que Pedro fala aqui para nós, o assunto que nós vamos tratar é esse, sobre o verdadeiro batismo. O batismo na água é um símbolo, é uma obediência que nós temos que cumprir, mas ele é símbolo. Água de rio, de cachoeira, de chuveiro, de piscina, bactéria, não tira pecado de ninguém. Aquilo dali a pessoa está mostrando para o mundo que toda a sua vida vai ser banhada com água. A palavra batismo tem um significado que quer dizer mergulhar, estar debaixo. Então nós o fazemos para cumprir a Escritura. Quando uma pessoa é levada debaixo da água, cobre, nós o levantamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta pessoa está realmente mostrando que o mundo já era para ele, que agora ele vai ter uma vida lavada. Mas essa lavagem não é com a água, porque a água só lava o corpo.
A água só despoja o corpo, só tira a sujeira do corpo. Mas a única água que tira o pecado do homem é a palavra e o Espírito junto com a palavra. Então quero mostrar isso para vocês nessa noite. Percebo que faltou alguém. Então, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, diz assim, todos acharam? Amém. Versículo 21. Pedro falando que olha, irmãos, Pedro foi um discípulo chamado, pescador lá do interior, com a mão cheia de calo, com as costas grossas, um homem analfabeto que não sabia ler. Mas Deus, por Jesus Cristo, revelou a ele pelo Espírito Santo as verdades. E ele falou com muita propriedade, com muita profundidade, um homem leigo, mas com entendimento. Disse Pedro, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo. Então o batismo nas águas é uma figura. Que agora vos salva, batismo, não do despojamento da carne, ou seja, da limpeza do corpo, aquele das águas, que nós vamos realizar. Mas o batismo da indagação de uma consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Difícil entender o versículo? Ele está explicando que o batismo que salva não é esse das águas, o despojamento do corpo, ou seja, a palavra despojar significa limpar, tirar, apanhar. Ele está dizendo que o batismo que salva não do despojamento do corpo, mas, ele fala assim, mas da indagação de uma consciência. O que é indagar? Questionar o quê? Questionar você mesmo com Deus. Esse é o verdadeiro batismo. Quando na tua consciência, no teu coração, você entende que tem que renunciar ao pecado para servir a Jesus Cristo, obedecendo a palavra de Deus. Esse foi o verdadeiro batismo que o malfeitor na cruz recebeu. E que tem muitos crentes que ainda não foram batizados com o verdadeiro batismo. Por isso que eu não batismo ninguém pecando, meus irmãos. Alguém dizer para mim, eu vou aproveitar fazer isso, porque depois que eu batizar, não vou fazer mais. Está errado, não batismo. Pessoa que está com esse pensamento não está preparada, não se deve forçar ninguém ao batismo. Batismo não purifica ninguém. Batismo é apenas uma comprovação de que a pessoa está com a consciência indagando com Deus, questionando-se a si mesmo, purificando a sua vida mediante a palavra, como diz o Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Examinando conforme a tua palavra. Eu só me batizei porque eu estava realmente decidido a abandonar tudo na minha vida e servir a Jesus. Não tive um estudo glorioso como este, mas eu estava com o meu coração decidido a amar e servir ao Senhor. Não sabia de outros pecados ocultos que com o tempo fui deixando, mas como a igreja não tinha aquele suporte, Deus assim usou de misericórdia. Mas os irmãos aqui, as pessoas têm esse suporte, de nós ensinar a estudar primeiro. Batismo é para uma pessoa que está verdadeiramente renunciando o mundo. Eu vou mostrar para vocês pessoas que foram rejeitadas para o batismo porque eram falsas. Elas não estavam arrependidas, só queriam parecer para os outros santas.
Batismo é como, por exemplo, a aliança que o rapaz e a moça colocam no lado de cá, que é costume das nações. Aí é noivo, é um contrato, meio caminho andado, não é? Então o batismo nas águas é uma figura, como Pedro disse, não é? E como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não da limpeza do corpo, esse que nós mergulhamos, não esse, mas da indagação. Vamos ver um pouco dessa palavra indagação. Abre em Efésios 5, 26. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo, aqui é Pedro falando, né? Mas Paulo também fala. 5:26, quando Paulo trata do marido, da mulher, da igreja, ele diz assim: para a santificar, falando da igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água do rio. Eu li errado? O que está escrito então? Purificando com a lavagem da água pela palavra. E o que quer dizer então água aqui? É a palavra. A água aqui é a palavra. Então quando a pessoa mergulha no rio, sendo batizada, ela está dizendo que ela também mergulha na palavra para se cumprir da verdade na sua vida. Esse é o verdadeiro batismo, quando a pessoa se veste da palavra. Ele está verdadeiramente se molhando da verdade. A verdade está lavando a sua vida, porque ele está em obediência. E quando uma pessoa está em obediência à palavra, a impureza vai saindo, o pecado vai sendo deixado para trás. A pessoa deixa de praticar o pecado, porque a água está tomando conta, está lavando, lançando a impureza para baixo. Aleluia. Esse é o verdadeiro batismo. Paulo disse que Jesus entregou-se a si mesmo para purificar a igreja, para tirar a ruga, santificando, lavando-a com a lavagem da água pela palavra. Mas a palavra só lava quando uma pessoa obedece. Sabão e água só tira sujeira quando é esfregado. Se você segurar o sabão na mão, ligar a água e ficar vendo a água cair com o sabão na mão, você não vai tirar a tua sujeira. Mas quando você entra em ação, você despoja a sua roupa, entra na água para se molhar e esfrega a sua sujeira para sair, então você está praticando a purificação da limpeza. Entenderam? Amém. E o que diz a Bíblia sobre o sabão? Lá no livro de Malaquias capítulo 3, que Jesus é o sabão do lavandeiro. Ele quer te ensaboar, tirar as impurezas, mas deixa Jesus fazer isso. Aleluia. Ainda no livro de Tito, antes de Hebreus, um pequeno livro, Paulo escreveu, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, todos acharam? Amém. Paulo diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que é regenerar, irmãos? Fazer. Tornar a fazer. Regenerar. Nascer de novo. Regenerar. Gerar novamente. Exatamente. Você tem que morrer. Água, batismo nas águas não faz você morrer, não. O que faz você morrer é porque você decidiu obedecer a palavra. E quando você entra na água, está confirmado, claro, você está confirmando: eu estou morrendo para o mundo. Te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta, a pessoa está mostrando para os demônios, para o mundo e para Deus: eu realmente estou sendo lavado
com a água pela palavra. Aleluia. Então, mas segundo a misericórdia de Deus, o Senhor nos salvou. Essa regeneração, esse novo nascimento, não é uma obediência forçada. Paulo está explicando aqui. Essa regeneração não é um nascimento forçado. Uma pessoa que mostra que quer ser batizado, que está naquela obediência, fazendo de tudo para mostrar que é obediente. Não, é pelo Espírito. Glória a Deus. É uma renovação do Espírito. Paulo em Romano 12 explica isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Isso ocorre pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz a pessoa ser levada à obediência naturalmente, amando o Senhor. Não por medo de ir ao inferno, ou por medo de ser deixado para trás, mas porque está amando. O Espírito Santo traz todo esse conteúdo: amor, paz, sinceridade, determinação. Coisa bonita lá em Atos dos Apóstolos. Pessoas que gastaram um dinheiro grande com livros de magia, simplesmente quando ouviram a palavra, valorizaram tanto que estavam recebendo, que pegaram os livros, jogaram na praça para os apóstolos queimarem, queima tudo. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia relata que no tempo de João Batista vinham pessoas chorando, lamentando, falando, confessando publicamente os seus pecados para receber o batismo. Glória a Deus. Aleluia. Esses sim são dignos. Amém. Ainda quero mostrar outro texto para os irmãos, Romanos 10:10. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Paulo está falando, visto que com o batismo nas águas, você ficar purificado é salvo. Então, os apóstolos deixaram para nós muitas explicações. Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê, eu acabei de falar que tem que ser vindo aqui de dentro, algo do amor. Quando se fala do coração, se fala do sentimento do amor. Você, para dizer que ama uma pessoa, você tem que ter sentimento por ela, de cuidar, zelar, não desfrutar do que ela tem para te dar. Isso não é amor, isso é uma paixão cega e egoísta. Egoísta. O amor, irmãos, é algo que parte aqui de dentro. Então, com o coração se crê. E só pode confessar Jesus Cristo para a sua salvação quem crê no coração. Aleluia. Glória a Deus. Não é algo que vem daqui de dentro. Não é algo incentivado por ninguém. Glória a Deus. Ó, Isabel está aqui com 12 anos. Fiz 12 anos. Eu não forço, nunca forcei meus filhos a nada. Eu só ensino. Se no coração deles falar: pai, eu quero realmente continuar no caminho, eu quero fazer a vontade, eu quero ser batizado, eu quero fazer. Amém. A decisão tem que vir pessoalmente, Glória a Deus. dentro do coração. Glória a Deus. Amém. Abram conosco no livro de Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista. A palavra Batista vem de batismo. Foi o único profeta diferente que veio batizando. Era como se dissesse, né? João o que batiza. Por isso foi dado o nome João Batista. A palavra Batista vem de batismo. Pregando no deserto de Judeia, ele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, pregai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quer dizer, aqui o Senhor está falando sobre João Batista, que há uma profecia lá no Velho Testamento sobre ele, falando, não é? Voz do que clama no deserto. Já havia essa profecia a respeito de João Batista. João Batista é a voz que clamava no deserto, como foi profetizado pelo profeta Isaías. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. É gafanhoto mesmo, tá, irmãos? Não é de camarão, é uma mentirada do diabo. Gafanhoto, e ele é limpo, pode comer à vontade. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Não, João Batista não ficava perguntando: o que você fez? O que você praticou? Você adulterou? Você matou? Você roubou? Não, as pessoas faziam isso livremente. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, dois grupos religiosos. Os fariseus eram pessoas que andavam bem vestidas, de longos vestidos, amarravam uma caixinha aqui com a fita chamada filactério. Era uma caixinha que tinha alguma escritura do Velho Testamento, da lei, para mostrar para todo mundo que onde eles andavam, a lei estava na testa deles, na cabeça deles, querendo mostrar para o povo que eles eram muito santos e muitos observadores, até que eram, mas não tinha misericórdia nem amor, a maioria. Os saduceus era outro grupo de religiosos que não acreditavam nem em anjos, nem em ressurreição e nem em espírito. Queria ser batizado. É a mesma coisa chegar aqui um indivíduo fumando droga, ou outro na prostituição, diz: o que você faz na vida? Eu sou prostituto, eu quero ser batizado. Você quer? Primeiro você tem que se arrepender e deixar o teu pecado. Eu não dou banho nas pessoas, quer tomar banho, vai em casa. Márcio, fala, varão evangelista Márcio. Márcio na Universal foi batizado umas 3 vezes, cheio de bebida. Ele chegou lá: aí eu quero ser batizado. Aí pegaram o Márcio. Eu não costumo ficar falando o nome da denominação, mas saiu. Ele era membro de lá, toda a cachaça, com toda a droga que ele usava, mas ele verdadeiramente hoje é um evangelista transformado no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Imagina, você vai ser batizado, de repente o líder olha para você e diz: tua víbora. Viu, irmão? Como muita gente tem falado, os varões do passado falaram coisa que para a nossa sociedade hoje é detestável. Assim você vai espantar as pessoas. Mas é para espantar. Eu não posso converter jacaré, nem crocodilo, nem cobra, nem bode, só ovelha. Aleluia! Glória a Deus! O reino do céu não é para animal estranho, é só para ovelha. Jesus foi muito assim, enfático, foi muito exato, foi muito direto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Ele falou para os judeus, descendentes de Abraão: por que não entendeis a minha linguagem? Ele mesmo respondeu: por não serdes das minhas ovelhas. Esses aqui foram chamados de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Satanás. Mas eles não conversavam isso, claro. Prosseguiu: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando o homem e a mulher de Deus é batizado com o Espírito Santo, tem autoridade para pregar, não tem medo de ofender ou ser ofendido. Ele prega a palavra.
Glória a Deus. E João Batista não falou isso no ouvido desses homens, não, ou particularmente, seus raças de... Ele falou na presença de todo mundo: raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que ele quis dizer? João Batista disse que aqueles homens não produziam, a árvore que eles eram não dava fruto que provasse que eles estavam arrependidos. Eles não provavam arrependimento por nada que faziam, eram soberbos, continuavam praticando iniquidade com aquela fachada de santidade. João Batista sabia, eles eram uma raça de cobra venenosa, perigosas, eram religiosos terríveis. Eles não mostravam que eram pessoas arrependidas. Batismo então foi negado para eles, porque eles não estavam arrependidos. Então batismo é só para as pessoas arrependidas que não estão mais praticando pecado nenhum. Aleluia. Eu não batismo ninguém fumando, bebendo, se pintando, retalhando, andando nu, porque batismo não modifica ninguém. Havia um determinado irmão que insistiu que eu tinha que batizar um indivíduo aqui que foi morto por aí, dizendo, alegando para a pessoa e dizendo para mim que o batismo é transformado. Eu te perguntei aonde que o senhor leu isso. A Bíblia não diz isso. Eu não batizo ninguém no pecado, endemoniado, xingando pai e mãe, atacando mãe, batendo em pai, seja o que for. A pessoa tem que ter um coração realmente já movido pelo Espírito Santo. As pessoas confessavam os pecados. Quem vinha ao batismo de João Batista estava com seus corações comovidos, não queriam mais continuar na vida errada, estavam enjoados de praticar o pecado, e eles eram batizados. Mas esse grupo aqui não foram batizados. Aí João continuou, né? Falando para eles, palavra dura: e não presumais de vós mesmos, dizendo, se garantiu nisso, temos por pai Abraão. Aí João Batista disse: porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Todos nós somos comparados a árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, frutos dignos de arrependimento, é cortada, lançada no fogo. Não adianta estar dentro de uma igreja, não adianta ser batizado nas águas, não adianta nada dessas coisas se não houver sinceramente uma vida de arrependimento, de prática de justiça. Porque o que prova que você é salvo é as obras que você pratica, é o amor que você tem pela verdade. Agora, crente que quer estar no céu, mas adora os pecados da terra, vaidade e um monte de coisa, vai morrer na igreja indo para o inferno com a Bíblia na mão. Não posso salvar ninguém. Eu sou pregador da palavra. Se eu sei que eu não devo usar essa mentira, por que eu estou usando essa mentira se eu já aprendi que isso aqui é uma mentira? Se eu sei que eu não devo falar mais essa mentira, por que eu estou falando essa mentira se eu agora sei, tenho consciência da verdade? Outro dia eu falei para os irmãos: basta vocês amarem mais seu filhinho, sua filhinha, seu esposo, sua esposa, sua casa, seu carro. Basta só isso para vocês entrar no inferno. Disse Jesus. Ele disse que ele quer amar seu pai e sua mãe, seu filho mais do que a mim. Não é digno de mim. Isso não é digno. Não é digno da vida eterna, porque ele é a vida. Vai para onde então? Que ele não é digno de Jesus entrar no céu? Não. Como é que pode? Eu chegar lá: Senhor, mas você não é digno de mim, o que você está fazendo aqui? Amarrar ele de alta, baixa, igual as trevas exteriores. Ele citou um exemplo desse, uma parábola das bodas. Eu tenho que estar vestido dele, eu tenho que ter concordância. Você sabe o que é vestido das bodas? Ele está preparado do jeito que ele quer.
e não do meu jeito. Ele contou a parábola das bodas, lembra? Lembro. Vocês lembram? Lembro. Mandou convidar, cada um deu desculpa, aí mandou chamar os vilarejos, os lugares, gente pobre, aí encheu. Aí saiu ele para olhar, né? Os convidados, achou um sem roupa, nupcial. Ele disse: amigo, como é que você entrou aqui? Amarra ele de alta a baixa e joga nas trevas exteriores. Então você tem que concordar com Jesus. Não adianta você concordar com a religião, nem com o mundo, e nem com determinados pastores fora da palavra. Você tem que concordar com Jesus, vestir a roupa dele, Glória a Deus. cantar a música dele, Aleluia. falar como ele, ter o mesmo sentimento que ele. Porque nem mesmo a melhor igreja te levando para batizar numa água e você não se converter, você não terá vida eterna. Bom, rapidamente, falamos a primeira parte sobre o batismo nas águas e o batismo espiritual, que é o verdadeiro. O batismo nas águas, então, é um cumprimento, uma obediência que nós vamos cumprir. Mas o que vai salvar é uma indagação da sua consciência, é uma vida de mergulho constante na palavra. Você constantemente dá um mergulho nela e se limpa constantemente, não deixando que nenhuma impureza venha manchar com as vestes brancas. É o verdadeiro batismo. Aleluia. Glória. Agora vamos falar de outros batismos que a Bíblia fala. Bom, aqui mesmo, João continua no versículo 11 dizendo: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. O batismo com água é uma prova de arrependimento. Por isso que ele não batizou nem os escribas, nem esses saduceus. Fariseus e saduceus. Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas opacas não sou digno de levar. Ele vos batizará. Aqui tem dois batismos, tá? Não é o mesmo. Com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, durante muito tempo algumas igrejas como a Assembleia e outras igrejas pentecostais ensinaram que isso aqui era um batismo só. Que o batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo. Não. O português, às vezes, irmãos, não é bem compreendido pelas pessoas. Houve muitos irmãos simples que pregaram e seguiram exemplo de outros pregadores. Mas Deus tem nos despertado durante ao longo dos anos. Eu não tenho muito estudo, mas Deus me ajudou muito e tem me ajudado a prestar atenção nas pontuações. Quando você vê uma vírgula, a vírgula está dividindo, está separando uma palavra da outra. Como por exemplo, você vai comprar algo no mercado, você comprou arroz, vírgula, feijão e legumes. Aí esse legume você pode incluir várias coisas. Mesmo assim, não é um legume só. Então, a vírgula separa. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse aos seus discípulos, quando a mãe de dois varões pediu ao Senhor, e quando Jesus estivesse na glória dele, colocasse um dos filhos dela à direita e o outro à esquerda. Aí Jesus disse assim: isso não me compete. Podereis vós ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Falaram: podemos. Era outro batismo. Eles já tinham se batizado na água, era outro, no fogo. Beber o cálice que eu vou beber? Ah, podemos. Tudo bem, mas sentar nele diz que só compete ao Pai, a quem ele já reservou. Glória a Deus. Aleluia. Bom, outra vez Jesus disse: convenha que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Esse batismo é o batismo com fogo. Fogo é aflição. A aflição de Jesus começou ali. Judas traiu,
Ele foi para o jardim de Getsêmani, e ali entrou em agonia, começou o batismo com fogo, até às 3 horas da tarde do outro dia. Batismo com fogo. Para nosso entendimento, uma vez, Deus permitiu que determinado irmão, na sua insistência, pedia que Deus batizasse ele com fogo. Senhor, me batiza com fogo, com fogo. Porque as pessoas entendem que quando o batismo com o Espírito Santo veio sobre os discípulos em Atos dos Apóstolos, foi visto línguas e não língua. Não quer dizer que eles foram batizados com fogo. Fogo queima você todo. Para ser batizado com fogo, a chama está aqui. Tu tem que mergulhar nela e sair de dentro dela. Esse é o batismo com fogo. Mas esse fogo é uma chama da aflição, em que a pessoa é completamente envolvida. Lá no Atos dos Apóstolos, ali foi batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é uma tocha, é um fogo, mas é um outro fogo, não é o fogo da aflição. Batismo com o Espírito Santo é mergulhar na aflição. Então uma pessoa pediu ao Senhor, um varão, há muitos anos, que queria que o Senhor batizasse ele com fogo, e começou o batismo com fogo na sua vida. A mulher o abandonou, morreu com os filhos, perdeu casa, ele se encontrou em certa época desolado. Batismo com fogo. É fácil de entender porque quando o vaso é pego no mundo, Deus faz conosco como oleiro, vai lá e escolhe aquela massa própria que pode trabalhar e ir para o fogo. Então aquela massa de argila preparada é colocada na roda com um pouco de água, depois, antes ela é amassada, depois é colocada na roda. Tudo Deus faz com a gente. Depois ela é modelada. Depois de um bocado de aflição, vai descansar na sombra. Aí ele seca, fica bonitinho, não racha, não pode descansar no sol, o sol não é descansar, né? Então o Senhor pega o vaso, o servo do Senhor, depois de ter amassado ele, ter rodado ele e ter modelado, coloca ele na sombra, para ele secar e descansar. Quando está seco, aí chega a hora final. Ele vai ser batizado com fogo. Ele vai para a fornalha e lá ele recebe o fogo. Aleluia! E se ele não rachar, é vaso bom para o uso. Glória a Deus. Batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, como está escrito em Atos dos Apóstolos, Jesus disse: ficar na cidade de Jerusalém até que do alto revestido de poder, não é aflição não. O batismo com o Espírito Santo é uma dose dupla. A igreja batista e outras igrejas metodistas, e algumas que não são assim, dizem não ser pentecostais, mas não usamos esse termo, acreditam que o batismo foi no ato em que os apóstolos receberam o sopro de Jesus. Jesus assoprou isso, como Deus fez lá em Gênesis, assoprando sobre o corpo morto, corpo sem vida de Adão, nas suas narinas entrou o Espírito de vida, e o Senhor Jesus fez novamente, mas assoprando o Espírito Santo. Porém aquilo dali não foi o transbordado cálice, porque o mesmo Jesus, depois de ter assoprado sobre os discípulos, lá em Atos, quando apareceu ali, o narrador disse que Jesus falou para eles: ficai na cidade de Jerusalém. Isso foi depois da partida do Senhor Jesus. Então nós temos uma confirmação que Jesus em vida, que ainda depois da ressurreição, ele apareceu para os discípulos e assoprou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes serão perdoados os pecados, a quem reterdes serão retidos. Depois mandou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse Então a palavra revestir significa vestir novamente. Os discípulos receberam a camisa, Jesus assoprou sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Depois eles disse: ficar na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então eles foram vestidos
segunda vez. Entenderam? Amém. Esse é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo traz muita autoridade, dons espirituais, coragem, fé. Traz uma capacidade que os irmãos têm que experimentar, a qual eu não tinha ainda quando jovem, iniciante na obra do Senhor. Até uma certa idade eu não falava como hoje, não sabia conversar, não sabia começar um assunto e terminá-lo, me perdia no meio da história, não sabia entrar num assunto, não sabia evangelizar a ninguém. Mas o Espírito Santo nos tomou com força e poder. E hoje, irmãos, nós temos esse revestimento de autoridade. Prova é que Pedro não sabia fazer nada, era sem coragem na vida. Mas quando foram batizados, no meio da multidão, quando alguém começou a escarnecer, esses homens estão bêbados, estão cheios de mosto, Pedro tomou a palavra. Aquele homem que não tinha tanta coragem, que negou Jesus, agora estava falando com uma veracidade, com uma força, com um poder. Varões israelitas, estes homens não estão embriagados a essa hora do dia, mas isto é o que está escrito no profeta Joel. Aleluia. Parece que eu estou ali junto com ele. Aleluia. Aquele homem simples, com a mão toda cheia de calma, bruto, falando com poder, porque o Espírito Santo estava nele ali. Ele já não era mais um Pedro, ele era um gigante ali. Ele não era mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Só naquela mensagem, mais de 5.000 almas se converteram. Esse é o poder do batismo com o Espírito Santo. Peça ao Senhor. É algo tremendo, é algo que verdadeiramente transforma, muda a história. Então nós temos falado aqui de alguns batismos: as águas com o Espírito Santo, batismo com fogo, que pode incluir uma aflição muito grande e até morte. E os discípulos foram batizados com fogo. Agora em 1 Coríntios capítulo 10. Vamos falar de uns batismos aqui interessantes. Diz assim, versículo 1: Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. 3 batismos que vamos falar agora foram batizados em Moisés, batizados na nuvem e batizados no mar. Como nós falamos, batismo está debaixo. Batizar, batismo está debaixo, submerso. O batismo no mar significa que eles tiveram uma grande experiência passando por debaixo do grande obstáculo. É como se o mar estivesse ali. Deus o abriu, eles passaram, então foram batizados no mar. Esse mar da aflição de hoje, também temos o mar da vida, que nós passamos por ele. Batizado na nuvem. A nuvem, na verdade, durante o calor do dia, era proteção, era bênção, porque o calor do deserto era escaldante e a caminhada não era fácil. Então era uma coluna de nuvem gigantesca que ficava na frente do sol e dava uma sombra e fresca gigantesca para toda a nação. Então significa que eles experimentaram da bênção, estavam batizados, cobertos com a proteção, com o refrigério. Isso é um tipo de batismo no Velho Testamento.
E o batismo em Moisés significa que eles estiveram debaixo de um instrutor, de um condutor, de um salvador, da lei dada a Deus a Moisés, debaixo de proteção, ainda que eles murmuraram, mas Deus estava cuidando deles através de lei. Então quem está debaixo da lei está batizado na verdade. Sendo que hoje todas essas coisas estão em Jesus, batismo no mar, na nuvem e em Moisés. Aleluia. Esses três batismos no Velho Testamento, está tudo em Jesus, É verdade. com a obra redentora. Então quando nós levamos uma pessoa a e dizemos assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou dizendo que a pessoa está debaixo dessas três dispensações. O Pai foi manifestado no Velho Testamento, Jesus veio na sua época e se foi, agora estão debaixo do Espírito Santo. Por isso que citamos os três nomes. Claro que tudo isso é em nome de Jesus, mas deve ser citado no ato, porque manifesta que a pessoa está debaixo dessas três autoridades: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo então é a última dispensação. Quem pecou, quem blasfemou contra o Pai, teve um intercessor, o Senhor Jesus, perdão. Quem blasfemou ou blasfemar contra Jesus, tem um intercessor, o Espírito Santo. Por ele ser a última dispensação, ele não é maior do que Deus, não, tá? É porque ele é a última dispensação. Quem blasfemar contra ele, acabou o tempo. Não vai ter, Deus não estabeleceu ninguém para resolver o problema. Nem arcanjo Miguel, nem anjo Gabriel, nem serafim, nem querubim. Só esses três, só acabou. Deus deu três oportunidades. Então quando eu digo, nós dizemos: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer que a pessoa está debaixo desse poderio glorioso. Glória a Deus. A pessoa então aceita ser movido por Deus, a salvação em Jesus Cristo e agora a santidade pelo Espírito de Deus. Então o batismo, irmão, é coisa séria. É um ato simbólico, mas é sério. Amém. É para pessoas realmente que estão decididas a abandonar esse mundo. Aleluia. Então um contrato firme com Deus, porque crê que vai ter a vida eterna, Aleluia. porque crê que é cuidada por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo, porque crê que a palavra limpa e ela quer realmente mergulhar nessa palavra. Quanta gente está coberta com gíria, coberta de mentira, coberta de adultério, coberta de vaidade, coberta de novela, coberta de jogos, coberta do mundo, mas não quer se cobrir de Jesus. Quantas pessoas põem no seu corpo coberturas mentirosas, tapando a verdade? E quando a pessoa abandona essas coisas, ela realmente está produzindo frutos que mostram que ela está arrependida. Então o batismo é para as pessoas arrependidas.